Boa noite, vamos estudar a Bíblia. 2 Crônicas 14, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Você que gosta de anotar, o tema da mensagem é enfrentando os desafios da vida com fé e coragem. Abriram 2 Crônicas 14, de 1 a 8. O reinado de Asa. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus. Temos-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Amém? Senhor, louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que fale conosco neste lugar, que a Tua graça seja conosco, que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, que esta palavra gere vida e alegria em nossos corações, Pai. Que nós possamos copiar o modelo deste homem bíblico, que possamos a cada dia, Senhor, buscar a Tua face e Te adorar, ó Pai, em todos os nossos dias. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Asa é um modelo maravilhoso para nós. Ele reinou no lugar do seu pai, e quando ele chegou para reinar, ele fez uma limpeza. Ele foi cuidar da casa do Senhor. Ele queria a presença de Deus no seu reino. Então veja aqui, o texto é muito claro, né? O texto é muito legal, veja aí. Vamos voltar ao versículo 1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Aqui a gente já pode trazer uma aplicação para nossas vidas. A paz da nossa vida depende de nós. Veja que no reinado de Abias haviam postes de ídolos, haviam altares a outros deuses. Mas Asa, mesmo sendo filho de Abias, ele olhava aquilo certamente, né, com um coração triste, um coração apertado, mas era o seu pai era o rei, então ele não podia falar nada, ele não
podia chegar lá e tirar os postes ídolos, tirar os altares que estavam ali, né? Mas certamente no seu coração ele estava triste. Mas agora, seu pai morreu, o rei agora era ele. Isso é, ele teria autoridade a partir daquele momento que ele foi reinar em Judá. Então ele falou o quê? Peraí, agora é comigo. Comigo eu não aceito outros deuses, não aceito altares a outros deuses, não aceito postes ídolos, e começou a fazer uma limpeza. O texto diz que teve paz no seu reino por 10 anos. Então nós precisamos dar uma olhada para nós, dentro de nós, para a nossa volta. Nós precisamos fazer alguma coisa. E aí, veja só, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Se fosse somente essa linha aqui, a biografia de Asa já seria uma biografia grandona, linda, maravilhosa. Porque ele fez o que era reto. O seu pai não fez o que era reto, mas ele fez o que era reto perante o Senhor. Então Deus está esperando de cada um de nós que nós venhamos fazer o que é reto diante do Senhor. É fácil. É fácil fazer o que é reto diante do Senhor? Olha, se a gente for religioso, a gente vai dizer assim, é fácil. Mas se a gente for cristão, pé no chão, entendendo que nós somos pecadores, nós vamos entender que não é fácil não. Nós vamos ter que renunciar à nossa própria vida. Nós vamos ter que renunciar à nossa carne. Nós vamos ter que renunciar aos nossos desejos. Nós vamos ter que renunciar coisas que nós não queremos, que a gente não gosta de renunciar. Quando a gente olha para Asa aqui, parece que foi fácil para ele. Foi fácil para ele? Não foi não. Não foi fácil não. Certamente ele pensou, puxa vida, meu pai reinou antes de mim. Meu pai estava com todos esses ídolos, todos esses postes ídolos, todos esses altares no reino do meu pai. Certamente aquilo ali veio na sua mente, né? Ele pensou, puxa vida, meu pai podia ter reinado de forma diferente. Mas ele fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. O verso 3 vai mostrar para nós algo interessante. Veja só, ele teve que trabalhar, ele teve que fazer algo ali. Então o versículo 3 diz, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, que quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Havia culto aos altos. Ali, os altares aos deuses estranhos estavam presentes, as pessoas cultuavam aqueles deuses, mas ele chega agora e fala, opa, a partir de hoje, parou. A partir de hoje, acabou essa bagunça. A partir de hoje, nós vamos adorar ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. E aí, todo mundo agora vai se curvar diante do Senhor por causa da ordem de um homem. Não só por causa da ordem, né, porque ele era rei, não, mas por causa da ordem de um homem que estava no meio deles, que não concordava com aqueles deuses estranhos, com aqueles postes ídolos. Então nós muitas vezes vamos estar diante de situações assim, quer seja na família, quer seja no meio de amigos, no meio, sei lá, no seu bairro, na sua rua, na cidade. Não temos que nos conformar, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, não vos conformeis com esse século. Asa não estava conformado com aquelas coisas. E porque ele não estava conformado, ele teve que fazer algo. Houve uma ação na vida de Asa e ele trabalha para quebrar aquelas coisas, para tirar aqueles deuses estranhos, para que o Deus Todo-Poderoso fosse glorificado no seu reino.
E agora vem a ordem do rei. Veja só. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor. Imagina isso. Asa era um rei. Ele podia chegar lá agora e pensar assim, né? Eu estou agora no último degrau aqui da situação. Eu sou o dono aqui. Mas ele olhou para aquela situação, entendendo que ele era o rei de Judá, mas ele falou, tem alguém que está acima de mim, que é muito mais poderoso do que eu. Ele exaltou o nome do Senhor no seu reino. Você e eu precisamos exaltar o nome do Senhor na nossa vida. Precisamos olhar para o Senhor como Asa olhou. Asa não olhou para o Senhor assim como um Deus de longe. Ele entendeu, Ele é o Senhor da minha vida, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem guarda o meu reino, é Ele quem vai reinar neste lugar. E aí Deus agiu no reinado de Asa. Então ele ordena a Judá agora que buscasse ao Senhor. Aí o texto diz assim: ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Não era apenas chegar lá e fazer culto, né? E adorar, e erguer as mãos, e pular, e dançar, e rodar, sei lá, fazer alguma coisa, mas que olhassem para o mandamento. E nós temos que ensinar as pessoas hoje a buscar a palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Buscar, os mandamentos estão na lei do Senhor. E no Salmo 1 diz: e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, pautar a nossa vida pela lei do Senhor. Tem muita gente querendo tomar vantagem. Um ditado no mundo, né, chamado a lei de Gerson. Antigamente era muito. Antigamente, né? Quando o futebol era futebol, a gente tinha a lei de Gerson. Queria tomar vantagem. Então nós precisamos exaltar o Senhor com a nossa vida. No trabalho, em casa, na rua, jogando bola, na praia, qualquer lugar onde nós estivermos, o nome do Senhor precisa ser exaltado. Então Asa estava agora sentado na cadeira de rei, mas ele entendeu que ele estava como rei, mas o Senhor é que era o rei da sua vida e de todo Judá. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Então nós precisamos buscar o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, Ele vai trazer a paz à nossa vida. Então aqui nesse texto nós lemos sobre o rei Asa, um líder que buscou o Senhor e fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. Asa removeu os altares pagãos e os ídolos estranhos da terra, e ordenou que Judá buscasse ao Senhor, Deus de seus pais. Então você e eu temos responsabilidade, e não é pouca. Temos muita responsabilidade. Temos que apontar o caminho para as pessoas. Jesus está voltando. Cada dia que passa a gente vê os sinais acontecendo. E a gente sabe que vai chegar um momento que o Senhor vai voltar, e a Bíblia fala de um grande e terrível dia. Muitas pessoas vão ser surpreendidas, e quando o Senhor voltar, elas não subirão às alturas com Ele. Mas nós precisamos mostrar para essas pessoas que esse dia vai acontecer de verdade e de fato. Então Asa fez o quê? Asa leva a lei para o povo e manda o povo ler a lei. Eles precisavam entender o que eles estavam fazendo. O verso 6
edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Naqueles tempos havia muitas guerras, hoje também há, né? Dizem que há 16 guerras no mundo sempre, né? Dizem que sempre há 16, se acaba uma, levanta a outra, né? Mas naquele tempo havia muitas guerras. Mas o Senhor contemplou o coração de Asa. E o que Deus fez? Deus protegeu o seu reino. Quer proteção do seu reino, na sua casa, na sua família, na sua vida? Busque ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Então nós temos que deixar de lado, né, essas coisinhas, muitas coisinhas por aí, né? Às vezes você chega no culto e o culto não é nem um culto, é cheio de coisinhas humanas, estudo disso, estudo daquilo, que às vezes nem soma, nem vai abrir os nossos olhos, nem vai abrir o nosso coração, não vai abrir a nossa mente, não vai dar direção aos nossos pés, não vai mostrar para nós que o céu é real e que o inferno também é real. Mas aqui a gente vê Asa falando o quê? Busque o Senhor, mas busque os mandamentos, a palavra. Eles tinham que observar a lei e o mandamento do Senhor. Era a ordem agora do rei. E nós precisamos ajudar as pessoas a buscar o Deus da palavra. Buscar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque é entendendo a palavra que nós vamos entender que o céu é real e que o inferno também é real. O texto mostra, lá no versículo 8, né, que Asa se preparou para a guerra. Asa tinha muitos homens, e o texto termina dizendo que esses homens eram valentes. Ele tinha homens valentes, ele era rei, ele tinha homens valentes, e não eram poucos, né? Vamos ver aqui quantos homens eram. Veja aí. Versículo 8. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Estava bom? Bom ou não? Bom, né? Puxa! 300.000 homens em Judá e mais 280.000. 580.000 homens. Mais de 500 mil de homens no seu exército. Ele podia chegar lá e dar uma olhada assim, né? E falar: eu sou o Asa. Veja, olha quantos anos eu tenho. Mas o texto fala aqui desses homens aqui no final, porque o texto vem mostrando que do início aqui, Asa vem mostrando o quê? Apontando para Deus, apontando que ele dependia do Senhor, que a fé dele não estava nos homens, a confiança dele não estava nos homens, a confiança dele estava no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, a nossa fé tem que estar no Senhor, não nos homens. E às vezes nós nos estribamos no nosso conhecimento, né? Não, eu sou formado, eu tenho 2 formações, tenho 3 formações, tenho 4 formações, e não sei o quê. Isso é nada. A nossa formação está no papel, e o papel pode ser rasgado, pode ser queimado, mas quando a nossa vida está pautada no Senhor, nada pode destruir. A Bíblia nos ensina a guardar tesouro no céu, por quê? Porque não entra ladrão, não entra traça, não entra ferrugem no céu. Isso é, quando nós confiamos no Senhor, nós somos protegidos pelo Senhor. Então Asa estava preparado, ele fez fortalezas, tinha esse monte de homem, né?
587 mil homens. Homens, não apenas homens, o texto fala que eram homens valentes, isso é, homens preparados, homens de guerra, mas a confiança deles estava no Senhor. Põe a sua confiança no Senhor. Diga à pessoa que está perto de você assim: põe a sua confiança no Senhor. Põe a sua confiança no Senhor. Agora, quando a gente põe a nossa confiança no Senhor, será que a gente não é provado nisso? A gente é provado nisso. E quanto tempo dura uma prova? Quanto tempo dura uma prova? Só quem aplica a prova sabe. E às vezes a gente está dentro de uma prova, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, dentro de uma prova. E Deus está esperando que a gente seja aprovado. Ele não traz a prova para reprovar, mas para aprovar. E a gente está dentro dessa prova. E o Senhor está cuidando de nós. Então Asa entendeu que o Senhor estava presente na sua vida. Então ele precisava do Senhor no seu reino. E ele estava preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está tudo bem na sua vida? Esteja preparado para o dia da adversidade. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas se prepare para o dia da adversidade. Porque o dia da adversidade vem. E quando ele vem, a gente às vezes se frustra, né? Tem gente que, agora eu não quero mais ficar na igreja, não, porque quando eu estava no mundo não era assim, e agora eu estou na igreja, assim, perseguição o tempo todo, não sei o que e tal, e vai para o mundo. Mas Jesus vai voltar, meu irmão. Jesus vai voltar. É melhor você estar na prova, aos pés do Senhor, clamando, buscando, adorando, né, e observando seus mandamentos, do que estar no mundo perdido. Porque se você estiver perdido no mundo, você vai ficar perdido e depois vai para o inferno e depois vai para o lago que arde com fogo e enxofre. E aí? Então é melhor ficar na prova, né? Cantar aquela música. A música estranha que eu gosto. Ei, meu amigo Juarez, saudade do Juarez, meu amigo. A gente cantando dentro do buraco lá, dentro da. Ia fazer essa parte, a gente estava dentro do buraco cantando Juarez. A gente jogando lama para cima, assim, ó. Com a pá, e às vezes a lama ia lá e voltava, molhava a gente todo, sujava tudo, e Juarez cantava: prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar, me dá logo a vitória, Senhor, desse jeito, não posso mais aguentar, né? Ai, meu amigo Juarez. Mas às vezes é assim mesmo, a prova está doendo, deixa a prova doer, continue firme. Porque você está dentro de uma prova, o Senhor vai, Ele quer te aprovar, mas você precisa passar pela prova. Então a gente pode aprender muito com a atitude do rei Asa. Em primeiro lugar, ele reconheceu a importância de buscar a Deus e seguir seus mandamentos. Ele não tolerou adoração a outros deuses, mas se concentrou em buscar o Senhor e fazer o que era reto diante dele. Essa deve ser a decisão do meu coração, do seu coração e do seu coração também. Se você ler a parte do versículo 9 em diante, você vai ver o que aconteceu na vida desse rei. Veja aí, vamos ver. 5 minutos a gente termina aqui. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor,
Além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nem um sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém se levantar contra você, não faça nada. Não faça nada. Briga não. Fique tranquilo. Se você estiver fazendo o que é certo, o que é bom e reto diante do Senhor, o Senhor vai te defender. Deixa as pessoas se levantarem contra você. Pode deixar. Ah, meu vizinho faz isso assim, assim. Esquenta a cabeça não. Ah, não sei o que faz assim, assim, assim. Não sei quem faz isso. Aí, tenha paz, fique tranquilo. O Deus Todo-Poderoso está vendo tudo. E é Ele quem vai cuidar de você. É Ele quem vai te defender. É Ele quem vai te dar vitória. Então continue cantando, assoviando. O Deus Todo-Poderoso vai cuidar de você. E a paz que estava no reinado de Asa também vai estar na sua vida e na sua casa. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém. Que a graça do Pai seja sobre nós. Vamos orar? Você pode se colocar de pé. Senhor, louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe, que o Senhor possa cuidar de nós, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que possamos, Senhor, a cada dia confiar no Senhor. Pai, que a nossa fé, a nossa confiança esteja em Ti, Senhor, e que possamos a cada dia também observar a Tua lei e o mandamento. Pai, que o Senhor possa estar à nossa frente, desbaratar todos os inimigos, nos dando vitória, que possamos ser vitoriosos em Cristo, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe, boa semana para todos, em nome de Jesus.